Gravando, senhor presidente. Obrigado. Peço desculpas pelos problemas técnicos, mas estamos agora iniciando a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 24 de setembro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes confirmaram a presença do sistema de debate. Vamos começar os trabalhos com o processo de Milita do Brasil Indústria e Comércio Limitada, recurso ordinário de minha relatoria, há protesto por sustentação oral. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Só um momento, só. Muito bem, trata-se de retorno dos autos à instância ordinária decidida pela Câmara Superior para novo julgamento dos itens 1, 2 e 3 do AIM. As respectivas acusações fiscais versam sobre emitir notas fiscais eletrônicas na sede de mercadorias, consignando declaração falsa com estabelecimento de destino. Declarou ainda nas notas fiscais eletrônicas que a mercadoria seria para exportação, o que não se efetivou conforme consulta do registro de exportação declarados pelo sistema da Receita Federal do Brasil. Deixar de pagar ICMS indevido na qualidade de substituto tributário por se tratar de café e ter declarado na nota fiscal eletrônica que a mercadoria ser exportada, o que não se efetivou. Emitir notas fiscais eletrônicas na sede de mercadoria, consignando declaração falsa com estabelecimento de destino. Declarou ainda nas notas fiscais eletrônicas que a mercadoria seria para exportação, o que não se efetivou. Adição primeira instância, julgou procedente o AIM. Inconformada a adição primeira instância, autuado interposto recurso ordinário, apresentando seguintes alegações. Em ocorrência das infrações referentes à declaração falsa, indevida exigência de ICMS de exportação, a prova dos autos que a mercadoria foi enviada ao Estado do Espírito Santo, impossibilidade de acumulação de multas, excesso de aplicação das multas, aplicação do artigo 527-A do regulamento, caráter confiscatório da multa, inconstitucionalidade dos juros de mora. Por fim, requereu o cancelamento integral da infração, caso assim você entenda que sejam afastadas as disposições trazidas pelos artigos 85 e 96 da Lei 3.918 para os juros sobre o principal e a multa, bem como afastar os juros aplicados no patamar superior à taxa Selic e a aplicação da multa sobre o valor autorizado nos créditos aproveitados. A doutrinação fiscal manifestou-se não provendo curso ordinário. Acolhendo a quarta Câmara Julgadora, conheceu parcialmente, na parte conhecida, deu provimento curso ordinário, cancelando a auto-infração. A Câmara Superior anulou a decisão da quarta Câmara Julgadora contra os itens 1, 2 e 3 do AIM, determinando o retorno à instância ordinária para novo julgamento. Este relatório, doutora Fernanda, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigado, doutor Inácio. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser sucinta. O ilustre relator resumiu bem. Estamos falando da empresa Melita. A recorrente vendeu mercadorias para uma empresa localizada no estado do Espírito Santo, empresa essa denominada Supply, nos períodos de março de 2014 a junho de 2015. Essas operações elas foram com fim específico de exportação. Posteriormente, se os senhores olharem as folhas 19, inclusive do relatório fiscal, né, os senhores vão perceber que o Estado do Espírito Santo notificou o Estado de São Paulo, informando expressamente que em processo de fiscalização no Estado do Espírito Santo, local de localização da empresa Supply, que é a exportadora das mercadorias, foi comprovado que a Supply exportadora não conseguiu comprovar exportações referente às operações performadas com um contribuinte chamado Chocolates Garoto S.A., que provavelmente encontra-se localizado no estado do Espírito Santo. Em razão de convênio de mútua colaboração, encontrava-se informando o Estado
de São Paulo para que ele verificasse junto à empresa Melita e uma outra empresa, Melhoramentos, CMPC, o comprovante de exportação, na medida em que os comprovantes da Chocolate Garoto S.A., o memorando de exportação apresentado pela Supply exportadora, eram documentos fraudulentos. Pois bem, o que a autoridade fiscal fez diante desta informação? Ponto importante. O Estado do Espírito Santo declarou a inidoneidade desta empresa a partir de 2016, sem efeitos retroativos. O que o Estado de São Paulo fez em razão desta informação? Ele simplesmente imputou à Melita 4 acusações fiscais, que na essência é uma só, né? E ele dividiu em várias, muito para tentar buscar, inclusive, capitulações de multas que seriam indevidas caso fossem aplicados junto a uma única acusação, que é, né, supostamente, uma exportação, uma não comprovação de exportação. Pois bem, na infração número 1, ele alega que a Melita emitiu documentação fiscal inidônea. Veja, o Estado do Espírito Santo não disse que a Supply não se localizava no local. O Estado do Espírito Santo não disse que a Supply não recebeu as mercadorias. A única coisa que o Estado do Espírito Santo disse é que a Supply não foi capaz de comprovar as exportações que lhe foram enviadas. Única e exclusivamente isso. Mas a acusação fiscal no inciso 1 é de que a Melita emitiu documentação fiscal inidônea, declarando falsamente que a mercadoria foi vendida a um adquirente localizado no Espírito Santo. Isso, de fato, não ocorreu e não há prova deste evento. Em função desta penalidade, a autoridade fiscal aplicou uma multa de 30%, né, por documentação fiscal inidônea, sem qualquer comprovação de que a mercadoria não foi destinada para a Supply, independentemente da Supply não ter exportado a mercadoria, isso já é um outro detalhe, e ainda cobrou o imposto devido, né, sobre esta transação. No inciso 2, né, na infração 2, ele cobra o suposto ICMS-ST desta transação, né, alegando na infração 1 uma cobrança de ICMS de 18% e na infração 2 uma cobrança de ICMS-ST, né, pressupondo que essas operações incorreram internamente e ainda aplica uma multa de 100% sobre esse ICMS-ST. Os senhores sabem muito bem que, conforme disposto, né, no artigo 85 da legislação do ICMS, especialmente do disposto no parágrafo 3º, é impossível uma acumulação de penalidade de cobrança de imposto quando há uma aplicação de multa, né, por documentação fiscal inidônea. Não fosse isso, ou absurdo, né, ainda se cobra uma multa de 100% dessas transações. Nós precisamos lembrar que operações não comprovadas de exportação, elas requerem uma aplicação de multa de 50%, ou operações aonde a autoridade fiscal identifica, e neste caso sequer ocorreu, que a mercadoria não teve destino ao que ela se prestou, a multa também é de 50%. No caso em concreto, nós fomos, né, a recorrente foi aplicada com uma multa de 30% do valor da operação, mais uma multa de 100% do valor do suposto imposto devido. Isso por si só já demonstra o absurdo da acusação fiscal. A infração número 3, ela tinha completa conexão à infração número 4, que, por sinal, foi cancelada pela Câmara Julgadora original e mantida, né, pelo Tribunal, né, pela Câmara Superior, né. Se trata também da mesma operação relativo à exportação. A única diferença é que essa operação, e por que ela foi segregada? Porque na infração 1 só se cobrou essa multa de 30% e não o valor do imposto devido. Por quê? Porque essa operação ela já havia sido adquirida com substituição tributária, né? Então a Melita adquiriu mercadoria com substituição tributária e realizou uma operação subsequente de venda com FII específico de exportação. Em razão disso, não está se cobrando imposto, porque o imposto já foi recolhido anteriormente. Na infração número 4, que é a que foi cancelada, o que foi comprovado é que, de fato, a mercadoria, né, não havia prova de que a mercadoria não havia sido remetida ao Estado do Espírito Santo, muito pelo contrário. Todas as provas coadunavam com esta conclusão. Bem por isso que foi cancelada a infração
número 4, que tem plena conexão com a infração número 3. Veja, se a infração número 4 é a glosa de crédito, né, e a cobrança de um imposto de uma operação interna, que na essência era interestadual e ela foi já paga, né? A infração 2, que é a suposta declaração infração 3, desculpa, que é a suposta declaração inidônea, né, dessas mesmas operações, né, não pode se sustentar, na medida em que não há prova alguma de que essa empresa, de fato, não se encontrava no lugar declarado. O Estado do Espírito Santo não declarou a inodaniedade retroativa, muito pelo contrário, e não há prova de que a mercadoria, né, não teve o destinatário pré-determinado, né? São esses os principais pontos. Não se está aqui discutindo, na essência, a não comprovação da exportação. Por quê? Porque, de fato, essa empresa juntou documentos fraudulentos, inclusive com carimbo da própria Secretaria do Estado do Espírito Santo, né, que encontram-se no processo, demonstrando, inclusive, que as mercadorias foram para lá. Mas isso não lhe imputa uma penalidade, né, de multa de 30% por emissão de documentação fiscal inidônea. Né, que se discuta aqui cobrança do imposto é um outro tema, que, por sinal, só foi cobrado, né, na infração número 1, com uma alíquota de 18%, pressupondo que a operação era interna, sem qualquer prova também deste fato. Né. Esse é um resumo, doutor Inácio, dos esclarecimentos sobre o caso. Agradeço à doutora Fernanda, vou passar meu voto. De acordo com determinado pela Câmara Superior, o julgamento limita-se ao julgamento dos itens 1, 2 e 3 do AI. As 3 acusações fiscais exigem o imposto em razão da presunção de que as operações foram internas, artigo 36, parágrafo 4 do regulamento, face o destino à mercadoria ser diverso do indicado no documento fiscal. Assim, as acusações fiscais não exigem o imposto relativo à não efetivação das exportações, mas sim das supostas operações interestaduais não comprovadas. A autuada alega a inocorrência das infrações referentes à declaração falsa e haver prova nos autos que a mercadoria foi enviada ao Espírito Santo. Neste ponto, entendo que as acusações fiscais são insubsistentes. O ofício da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo não informa que as operações entre a autuada e a Supply Ship não ocorreram e que instou a Supply Ship a comprovar as exportações, ou seja, comprovando ou não, o fato é que, se for instada, ela estava em atividades antes de 11 de nove de 2015, data referido ao ofício, ou seja, posteriormente ao período das operações são objeto da autoinfração. Assim, não há informação da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo da não ocorrência das operações entre a autuada e a Supply Ship, e ela estava em atividades antes de 11 de nove de 2015. Nesse sentido, a sua inabilitação ocorreu somente a partir de 27 de 1 de 2016. O fisco não notificou a autuada a comprovar as operações com a Supply Ship, mas sim a comprovar as exportações, sendo que, como acima exposto, o imposto exigido não se refere à não comprovação das exportações, ou seja, o objeto da notificação não se refere às acusações fiscais dos autos. As acusações fiscais foram fundadas apenas pelo fato de o transporte não ter sido realizado pela autuada, fato que impossibilitaria a identificação do real destinatário da mercadoria, folhas 14. Assim, o fisco não juntou provas de que as operações com Supply Ship não ocorreram e nem instou a autuada a comprová-las. A quarta Câmara Julgadora cancelou o item 4 do AI pelas seguintes razões. No tocante à infração prevista no item 4 do auto-infração, mediante a insubsistência dos itens 1 a 3, o conjunto probatório e ofício dessa fase do Espírito Santo confirma a destinação das mercadorias para outra unidade de federação, repetindo para o Estado do Espírito Santo. O decidido resta incólume, uma vez que houve o seu trânsito de julgado administrativo. Deste modo, contrariamente às acusações, foi firmado que as provas dos autos confirmam a destinação das mercadorias para o Estado do Espírito Santo, o que afasta a presunção legal de que as operações foram internas, artigo 36, para o 4 do regulamento. O argumento é que a autuada não juntou comprovante de pagamento e transporte não subsiste na presente situação, uma vez que na lavratura o fisco não trouxe indícios que elas não ocorreram e restou incólume que as provas dos autos confirmam a destinação das mercadorias para o Estado do Espírito Santo, conforme acima exposto. Assim, agências fiscais dos itens 1, 2 e 3 do AI, ora fundadas em fila da presunção normativa, não subsistem. Destaque pelas razões acima apontadas, não prevalece acusações fiscais. Então, pelo exposto, conhecedor pelo recurso ordinário para cancelar a agência dos itens 1, 2 e 3 do AIM, observado que o item 4 do AIM já teve suas agências afastadas. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. Presidente,
uma dúvida. Sim, Aqui, no final do voto, o senhor diz que restou incólume de que as provas dos autos confirmaram a destinação das mercadorias para o Estado do Espírito Santo. sim. Por quê? Porque, assim, tinha os itens 1, 2 e 3 e 4 do AIM. Os itens 1, 2 e 3, a decisão foi anulada, né? Anulada pela Câmara Superior. Mas a do item 4 foi mantida, né? Foi mantida a decisão da quarta Câmara Julgadora, que cancelou o item 4. Quanto ao item 4, o que a quarta Câmara Julgadora disse? Né? E esse ponto houve trânsito em julgado, porque já foi submetido à Câmara Superior e a Câmara Superior não anulou essa decisão. Diz o seguinte, aqui na quarta Câmara Julgadora: no que tange a inflação do item 4, do auto-inflação, mesmo diante de substância do item 1 a 3, cuja decisão foi anulada, diz o seguinte: o conjunto probatório e ofício da Cefaz Espírito Santo confirmam a destinação das mercadorias para outra unidade da federação, repetindo para o Estado do Espírito Santo. Então, esse trecho da decisão da quarta Câmara Julgadora transitou em julgado. Então, no meu entendimento, agora, em novo julgamento, eu não consigo mudar o que foi decidido, concordando ou não. Porque essa parte da quarta Câmara Julgadora, ela transitou em julgado administrativo. Então, acho que Então, fica diante estranho agora eu decidir em sentido contrário. decidir em sentido contrário de que as provas. Dizer que não foi, decidir assim, que não houve prova que houve prova que a mercadoria não foi para o Espírito Santo. Que a quarta Câmara Julgadora decidiu e houve esse trânsito que o conjunto probatório e ofício da Cefaz Espírito Santo confirma a destinação da mercadoria para outra unidade de federação. Isso restou firmado. E as acusações, na verdade, não se referem à não comprovação da exportação, mas à não comprovação da operação interestadual. Então, Por isso que então cobra o basicamente, diferencial do imposto. o fundamento da decisão é o fato de que a quarta Câmara analisou as provas e entendeu que as operações foram destinadas ao Estado do Espírito Santo. E Isso. isso foi E como as consignado na acusações não decisão se relativa ao referem item 4. isso. E como acusações acusações não se referem à não comprovação da exportação, mas sim à não comprovação da operação interestadual, então eu acho que não tem como reverter isso. Ficaria estranho. Então, eu já tenho um pensamento diferente, porque essa Câmara, os itens 1, 2 e 3 estão sendo julgados novamente. Essa Câmara não está adstrita ao que foi decidido na decisão anterior da outra quarta Câmara Julgadora. Então, Mas com relação aos itens 1, 2 e 3, essa Câmara pode perfeitamente entender que não houve prova relativo às operações interestaduais. eu acho complicado, porque as provas da quarta Câmara Julgadora são as mesmas, são as 4 infrações. Sim, mas é outro julgamento, por isso que a superior mandou, julgue novamente. Julgue novamente, eu estou aberto para julgar o que eu quiser. Então, assim, eu não vou tecer meu entendimento que foi decidir a Câmara Superior, que eu acho uma decisão um pouco Então, e a superior complicada, só né? não Mas, entrou no mérito porque ela falou, decisão, é questão de valoração de prova, eu não entro em valoração de prova. Não é que ela confirmou, realmente houve a não, operação interestadual, ela ela não não mencionou. confirmou, mas restou transitado julgado que houve essa confirmação de operação interestadual. E daí já está fixado. Né? Pela quarta Câmara Julgadora está fixado e não tem como mudar. As provas são as mesmas. Então, para mim, fica estranho, com base nas mesmas provas, falar que uma parte teve operação interestadual, outra fala que não teve. No fundo, Pedro, eu acho que aqui, talvez, a quarta Câmara Julgadora, no fundo, entendeu que houve um erro de acusação, tá? Que deveria ter sido autuado por, se fosse o caso, por não comprovação de exportação. A própria notificação do fisco era nesse sentido, tá? Sim. Por isso que a quarta Câmara Julgadora acabou cancelando os itens 1 a 3. Só que a representação fiscal argumou em recurso especial que
trataria de decisão extra-petita, que ninguém pediu, né? E a Câmara Superior reconheceu isso, Isso. tá? Que seria extra-petita. Se eu entrar agora na parte de que não houve comprovação de exportação, se a representação fiscal entrar nesse mérito, eu acho que há algum problema, porque eu precisaria mudar tudo, né? A captação de inflação, a infringência, talvez o próprio relato. Aí sim, se entrar nesse mérito, aí eu acho que poderia até falar de erro de acusação, porque alguém arguiu. Então, a gente entende que não, porque o que ele entendeu que foi esta petita foi controverter esse fato de 7% de que houve operação interestadual. Entendeu? O Não, voto do Dr. Marcelo é nesse sentido, falar, é um extra petita, está controvertendo uma coisa que não foi controvertida. mas que eu entendi da decisão da quarta Câmara Julgadora, na verdade, julgou insubsistentes os itens 1, 2 e 3 por erro de acusação, que a acusação estaria errada. Então, mas a acusação fala claramente, não houve a exportação. Não, mas a infringência, a capturação não é referente a não ocorrência de exportação. Não, A mas aí infringência, a infringência. capturação, e o próprio relato, né? O próprio Não, aqui relato fala destinatário falso, né? então O relato fala destinatário a falso. primeira. Não, a primeira acusação está aqui, claramente. Declarou ainda nas notas fiscais que a mercadoria Sim, seria não, para exportação, que não se mas só efetivou. que, sim, mas daí é um complemento. A acusação deixar de emitir nota fiscal eletrônica, conseguindo declaração falsa contra estabelecimento de destino. A infringência e a capturação está referente a esse tipo, ao início da acusação fiscal. Da infringência, a acusação está relacionada a isso, e não a não efetivação da exportação. Então, vou olhar as operações entre a autuada e a supply ship. Tá? E aí, também está baseado no artigo 36, que presume-se interna a operação, se não Isso. comprovar a operação interestadual, mas não está nada falando da exportação. Não, Esse é o meu ele entendimento. cobrou a alíquota interna Sim. porque não comprovou a exportação. Então, Não, mas antes tem a operação interestadual. Porque se você chegar a ponto de exportação, na verdade, há também outro problema, um outro elemento que talvez daria cessamento de defesa, porque você poderia arguir várias outras coisas sobre essa não efetivação da exportação. Porque quem ia exportar de fato seria a empresa do Espírito Santo. isso. Então, eu acho que é uma decisão complicada. Eu não sei, meu entendimento é o que está nesse voto, Pedro. Eu acho que, no Tá. fundo, haveria um erro de acusação. Bom, No deixa eu fundo. colocar então a minha manifestação, eu leio e aí a gente Tá bom. conclui. Só um momento, Pedro. Está concedido, doutor Pedro. Ok. Já está disponível aos senhores. Eu vou passar então a leitura. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, o auto há de ser mantido. Isto porque não há absolutamente nenhuma prova nos autos de que a mercadoria efetivamente foi para o Estado do Espírito Santo. Prova esta que deveria ter sido produzida pela autuada por expressa determinação legal. E note-se que este fato foi realçado pela decisão de primeira instância, que assim se pronunciou. Folhas tais. A primeira instância falou claramente: considerando que não há provas nos autos de que as mercadorias foram entregues no estabelecimento destinatário, tampouco que foram exportadas, há uma presunção de que as operações ocorreram de forma diversa da consignada nos documentos fiscais. Ou seja, de que as notas fiscais foram emitidas constando declaração falsa com estabelecimento de destino, tal como descrito no relato das infrações. Eu falando agora, a autuada apenas alega que o transporte foi efetuado pelo destinatário e que agiu com boa-fé. Ora, entre os juízes, a alegação de clausulafóbia há muito tempo não é aceita nesse tribunal como prova de operação. Poderia a autuada, em seu recurso ordinário, apresentar tais provas, quedando-se inerte neste ponto. E é interessante dizer o seguinte: a primeira instância já havia falado que não há provas da operação estadual. Então, no recurso ordinário, ela poderia ter trazido essas provas. Que provas? Comprovante de pagamento, comprovante de negociação e assim por diante. Não há nada disso nos autos, absolutamente nada. Então, aí eu transcrevo uma parte aqui do voto do ilustre juiz relator no seguinte sentido. Então, o doutor Inácio falando agora. Assim, as acusações fiscais
não exijam imposto relativo à não efetivação das exportações, mas assim das supostas operações interestaduais não comprovadas. O fisco não notificou a autuada a comprovar as operações com a Supply e, assim, o fisco não juntou provas de que as operações com a Supply Ship não ocorreram e nem instou a autuada a comprová-las. Então, eu falando agora, a não ocorrência das exportações é fato incontroverso nos autos, porque a fiscalização trouxe os memorandos de exportação dizendo que não houve exportação. E há a prova do Estado do Espírito Santo dizendo que essa empresa fraudava os memorandos de exportação. Portanto, o imposto é devido, seja a alíquota interna ou interestadual. Ora, o fisco não precisa notificar a autuada a produzir prova a seu favor. No caso, a comprovar a operação interestadual. Quem deveria fazer essa prova era a autuada, por expressa determinação legal. E aí, trazemos aqui o artigo 36, parágrafo 4º, que diz que presume-se interna a operação caso o contribuinte não comprove a saída da mercadoria do território paulista com destino a outro estado ou sua efetiva exportação. Então, uma vez afirmado que há uma operação interestadual, quem tem que provar é o contribuinte, não é o fisco. Note-se que a Câmara Superior, ao manter a decisão anterior da Quarta Câmara Julgadora, não corroborou a tese de que havia provas de que as operações interestaduais ocorreram, mas sim que não é possível se discutir questão probatória naquela esfera recursal. Confira-se, assim, ainda que a decisão recorrida seja sucinta, ela se deu nos limites da lide, acatando a pretensão do contribuinte à luz das provas dos autos, sendo que apontou especificamente o ofício da Cefasa do Espírito Santo como prova de ocorrência das operações interestaduais, o que não pode ser revisto nessa sede especial, item 4. Assim, a interpretação de que a interpretação de que referido ofício faz prova a favor da autuada é da decisão anterior da Quarta Câmara Julgadora, e não da Câmara Superior. Ora, o ofício da Cefaz do Espírito Santo, folha 19, nada demonstra com relação à efetividade das operações interestaduais, uma vez que apenas atesta o conhecimento de que notas fiscais com finalidade de exportação foram emitidas para a empresa Supply e que esta fraudou comprovantes de exportação, nada, absolutamente nada, além disso. Assim, se as exportações não foram realizadas, não há provas de que houve as operações interestaduais, correto lançamento extrajudicial. E aí a gente pede subsidiariamente, caso os nobres juízes entendam que há provas com relação à operação interestadual, uma vez não comprovada a exportação, que se reduza a alíquota aplicada no cálculo do imposto para 7%, mantendo-se parcialmente o crédito tributário constituindo, uma vez que comprovadas a natureza da infração e a pessoa do infrator. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Pedro. Então, como já discutimos um pouco antes, eu acho que eu vou manter meu voto. É porque não seria só reduzir a alíquota para 7%, porque aí fica estranho. A acusação refere-se à não comprovação da operação interestadual, e ao aplicar os 7%, eu estou falando que houve operação interestadual. Né? E também a multa seria diferente. Você estaria se referindo à não comprovação da exportação. Sim, não exportação. Não, então o imposto não foi pago de forma nenhuma. Ela não pagou nem 7, porque ela mesma fala, não, eu transferi para o Espírito Santo. E só que eu não paguei nada. Opa, peraí. Então, mas aí vai surgir vários outros questionamentos, né, doutor Pedro, né? Porque quem deveria ter se exportado seria a empresa do Espírito Santo. Né? Se eu vou comprar 7%, eu estou afirmando que houve operação interestadual, e não a presunção que a operação é interna. Mas que houve operação interestadual, o doutor entende nesse sentido, que houve operação interestadual. Sim. O seu voto deixa claro isso. Eu entendo o posicionamento Entendi. do Dr. Pedro no sentido de que o fato foi emitido com fim específico de exportação, não foi pago imposto Isso. pela Porque, Melita. isso, E aí, ele nesse cobrou 18 porque momento, o a fisco discussão está sendo entende se que teve tem. interestadual ou não. Pera um pouquinho, se a discussão é essa, então a Melita não pagou o imposto que ela deveria ter pago. Essa é a grande verdade. Isso. Então, talvez seja o caso de se considerar que é isso, que é basicamente a essência que trecho final do voto do senhor presidente. Sim. Então, a gente está afirmando que houve operação. Então, diante do outro conjunto, a gente está dizendo que a Melita não pagou um imposto que deveria ter pago. Né? De algum lado, a Melita não pagou o imposto que deveria. Ok. Né? Ok, não, agora eu entendi, sim, Pedro. Eu acho que talvez você tenha razão, sim.
Porque, de qualquer forma, se eu afirmar que que houve operação interestadual, tem um imposto. Isso. E aí, é claro, por que que o fisco cobrou 18? Porque para o fisco não há prova da operação interestadual. Então, se o juiz entende que há prova, ok, então que cobre-se 7. Ok. Doutor Rafael? Eu tô vendo toda essa questão, eu tô aqui meditando sobre isso, eu tava dando uma revirada nas provas aqui sobre o assunto, e todo esse debate levantado, eu não me sinto confortável em decidir agora. Eu vou querer tomar vista, presidente. Eu vou fazer a solicitação no Tá bom. sistema, Não, porque ok, eu acho que vai demandar uma análise maior da minha parte. ok. Doutor Eduardo? Também vou pedir vista. Ok. Pode solicitar, doutor Eduardo? Já solicitei. Muito bem, vice-conselheiro doutor Rafael, doutor Eduardo, doutora Fernanda. Então, o processo retornar oportunamente. Agradeço a presença da doutora Fernanda. Bom dia. Obrigada, doutores. Bom dia a todos. Só um momento. Passar para o processo de Raizen Energia S.A. É um pedido de retificação julgado de minha relatoria. Há protesto por sustentação oral. Só um momento que eu vou fazer registro da presença do patrono. Muito bem. É um pedido de retificação julgado apresentado pelo contribuinte, contribuição proferida pela colina 11ª Câmara Julgadora, que negou o provimento de curso ordinário. São 6 acusações fiscais. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar ICMS relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2009, decorrente da diferença apurada por meio de levantamento fiscal específico, açúcar. Receber no período de janeiro a dezembro de 2010, mercadoria açúcar sem documentação fiscal, sendo que o valor foi apurado por meio de levantamento fiscal específico. Deixar de pagar o ICMS relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2009, decorrente da diferença apurada por meio de levantamento fiscal específico, etanol hidratado, combustível. Deixar de pagar o ICMS relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2010, apurar o primeiro levantamento fiscal específico referente à mercadoria etanol hidratado combustível. Deixar de pagar o ICMS relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2009, apurar o primeiro levantamento fiscal específico referente à mercadoria anidro combustível. E receber, no período de janeiro a dezembro de 2010, mercadoria anidro combustível sem documentação fiscal. Foi proferida decisão primeira instância que julgou procedente a auto-infração. Outro contribuinte de depósito de curso ordinário requerendo a nulidade da decisão recorrida, a nulidade da auto-infração, a improcedência do lançamento, o afastamento da taxa de juros da Lei 3.918 e a determinação de direitos necessários. Acolhendo na terceira Câmara julgadora anula a decisão primeira instância, a nova decisão primeira instância julga procedente a auto-infração. Inconformada a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs de curso ordinário requerendo o cancelamento do AIM, a relevação e redução das multas, a aplicação dos juros à taxa Selic e a determinação de diligência. A doutora interpretação fiscal manifestou-se pelo não provimento de curso ordinário. A porém, a 11ª Câmara Julgadora negou o provimento de curso ordinário. A autora apresentou pedido de retificação julgado, alegando em síntese que julgou a peça recursal errada, não apreciou 2 argumentos principais do curso ordinário. Por fim, requer o conhecimento e provimento de curso ordinário para cancelar o lançamento de ofício. O contribuinte interpôs recurso especial requerendo a nulidade da ação proferida pela colina 11ª Câmara Julgadora, subsidiariamente o cancelamento da autuação. O procedimento de pedido de retificação julgado foi deferido e sob o estado de admissibilidade do recurso especial. Há protesto por sustentação oral expressamente requerida. Doutor Otto, fique à vontade para realizá-la. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Cumprimento os ilustres juízes, integrantes deste colegiado, na pessoa
do presidente relator, doutor Inácio, estendendo meus cumprimentos também ao doutor representante da Fazenda Pública Estadual, doutor Pedro, e demais presentes. Agradeço, doutor Inácio, pelo circunstanciado relatório, sempre preciso na construção do histórico fático e de suas colocações, e peço a liberdade para compartilhar uma apresentação, tendo em vista a natureza eminentemente fática da matéria deduzida no pedido de retificação de julgado apresentado, onde se faz necessária demonstração da contraprova apta a elidir a presunção de omissão de entradas e saídas apurada pelo levantamento fiscal levado a efeito pelo fisco para os períodos de 2019 e 2010, com relação a 3 produtos: açúcar, álcool hidratado e álcool anidro combustível. A apresentação aparece para os doutores? Sim. Sim, perfeito. Então, darei prosseguimento. Esta é a estrutura resumida do caso, doutores. Então, estamos falando aqui de 6 itens na autuação, como destacado pelo doutor Inácio. Os itens 1 a 4 contemplam 99,6% da exigência, e nesta sustentação oral, dedicar-me-ei a estes itens pela sua preponderância e relevância. O histórico processual foi muito bem narrado pelo doutor relator, que consignou as anulações anteriores e a fundamentação deste PRJ, que diz respeito ao mais absoluto erro de fato e omissão com relação à análise de argumentos relevantes aduzidos neste segundo recurso ordinário interposto, e que levou este patrono à conclusão de que, muito provavelmente, a decisão anterior examinou a peça recursal errada por não trazer em seu bojo qualquer menção, seja aos fatos, documentos e argumentos trazidos na segunda peça recursal, que foi interposta em face da nova decisão proferida pela DTJ. Presente, portanto, o erro de fato diante da ausência de exame de fatos devidamente comprovados e aptos per si a conduzir ao cancelamento da exigência fiscal. Para tal, doutores, peço vênia para destacar a metodologia adotada nessa autuação, porque os levantamentos fiscais sempre guardam singularidades, e já tive a oportunidade, como patrono, e certamente na experiência dos doutores, muito mais situações vossas excelências devem ter observado com toda certeza, mas já vi ao menos 3 a 4 técnicas distintas de autuação de movimentações fiscais em usinas de açúcar e álcool. Levantamentos físicos, que consideram exclusivamente estoque físico e saídas físicas, levantamentos conjugados com armazém geral, onde essas operações fora do estabelecimento são individualmente analisadas e integradas, e também o que denominamos genericamente levantamento jurídico, quando se observa efetivamente as operações que resultam na mudança, de propriedade, tradição das mercadorias, alterando a posição de estoque de modo global para a entidade. No caso deste lançamento, foi adotado o critério eminentemente físico, excelências. E isso é muito relevante para a análise dos argumentos subsequentes. Por que chega-se a essa conclusão? O estoque inicial foi considerado o estoque do livro registro de inventário, e aqui haverá um ponto. Em todas as movimentações fiscais, os LPDs ou notas fiscais de movimentação física a partir da usina. O critério adotado para 2009 foi diferente do critério adotado para 2010 com relação às saídas, e isso será relevante. É por este motivo, doutores, que as informações da ficha de conclusão fiscal, quando analisados o auto de infração, só apresentam a totalização e o detalhamento das operações, tomo liberdade para dizer, com relação ao produto. Açúcar de 2010 é o único item que tem o detalhamento nota a nota das operações, e vemos aqui o perfil das saídas de remessa para armazenagem 5905, denotando a movimentação física afirmada, e somente para 2010 temos o detalhamento item a item da operação. Como visto, para 2009 foi adotado o LPD, e aí, curiosamente, adotou-se o LPD para identificação da produção, das entradas, das saídas. No entanto, os estoques de LPD, livro da produção diária, instituído pela legislação federal e acolhido por expressa previsão do regulamento do ICMS de São Paulo em seu anexo 5, com a dispensa da escrituração pelas usinas do registro e controle da produção e do estoque, apesar de ter um documento
instituído pela legislação, trazendo outra informação com relação à posição física de estoque na usina, essa informação foi sumariamente desconsiderada pela fiscalização. E aqui não ocorre uma coincidência. Vejam que interessante, doutores. Com relação ao item açúcar em 2009, o que se aduziu no recurso ordinário, fato absolutamente desconsiderado pela decisão retificanda, que, ainda que se despreze o laudo técnico e a conciliação jurídica, o que foi ofertado junto à defesa, mesmo em si adotando o critério físico, houve um erro no lançamento, porque ele considerou a totalidade do estoque informado no livro de inventário como em poder do estabelecimento. De fato, no livro de inventário especificamente, a Raizen, à época, não segregava o estoque próprio em poder do estabelecimento do estoque próprio em poder de terceiros. O número ali indicado representa a totalidade do estoque em poder do estabelecimento e também dos armazéns, dada a lógica de remessa para armazenagem e escoamento da produção para o porto, visando a exportação. Mas como poderia o fisco ter chegado a essa conclusão? Examinando que o estoque inicial e final informados no LPD era diferente e, naturalmente, inferior, porque o LPD traz a posição física na usina. E a diferença, naturalmente, entre o estoque físico na usina e o total do estabelecimento é o estoque que deveria ter sido escriturado em poder de terceiros. Nessa situação, o fisco não poderia arbitrariamente selecionar o livro registro de inventário que gerava distorções e uma suposta acusação de omissão de entradas, no caso específico aqui, omissão de saídas, e considerá-lo arbitrariamente, desconsiderando a informação da LPD, se tomou como boas todas as demais informações do livro de produção diária. Então, o que se aponta aqui é que deveria o fisco, zeloso de suas obrigações, ter intimado o contribuinte para, eventualmente, justificar tais diferenças e aplicado a multa pelo erro na escrituração do livro registro de inventário e a falta de abertura das informações. Comprovou-se aqui, com o ajuste das informações, e este é o quadro constante do recurso ordinário não examinado, que, ajustando-se o estoque inicial e o final, conforme consta do LPD, a suposta omissão de saídas de 3.375.000, ela é zerada. E isto não é coincidência, doutores. Eis que o saldo inicial do livro de produção diária, com todas as movimentações de entradas e saídas, resulta em seu saldo final. O erro aqui foi desconsiderar que houve um erro na escrituração do livro de inventário, que tratou o estoque em poder de terceiros como se estivesse em poder da usina, gerando essa distorção de 3.375.000. Tivemos o cuidado de, no recurso ordinário, explicar a lógica, porque também não era tão óbvio. O estoque físico no LPD ele é escriturado em sacas, então é necessário multiplicar essa informação por 50, como vemos aqui, estoques, sacas de 50 quilos. E com essa multiplicação, ajustando-se as informações, chegamos à conclusão trazida aqui na sustentação oral e também constante do pedido de retificação de julgado, que as 989.973 sacas multiplicadas por 50 quilos resultam em um estoque inicial de 49 milhões de quilos e que no estoque final eu tenho, na verdade, uma posição de 641.000 sacas, que resulta numa posição de 32 milhões de quilos, as quais, substituídas no levantamento conforme dados constantes do LPD, mesmo pelo critério físico, eram as diferenças apontadas. Este mesmo fato, excelências, ocorre para os produtos etanol hidratado, combustível, nos anos de 2009 e 2010, justificando a quase integralidade das diferenças, e a única sutileza adicional, o argumento distinto, é aplicável ao item 2 do auto de infração, o produto açúcar no ano de 2010. E toma a liberdade aqui, então, de, por estes fundamentos, requerer pelo critério físico a superação do erro de fato contido na decisão retificanda para que se considere provados os estoques físicos iniciais e finais à luz do LPD trazido aos autos pelo próprio fisco, que não atentou para esta diferença e optou inadvertidamente pela informação do livro registro de inventário, que estava equivocada como apresentado.
Com relação ao item 2, e aqui pedindo vênia pela velocidade, dada a grande quantidade de elementos fáticos necessários à apresentação deste qualificadíssimo colegiado, eu gostaria de destacar aqui que a primeira conciliação é idêntica à anterior, então o que se fez aqui nesse demonstrativo? A correção dos estoques iniciais e finais conforme o LPD. Então, vejam que o estoque inicial de 2010, naturalmente, é idêntico ao estoque final de 2009. E com o ajuste das informações de LPD, a acusação original de uma omissão de entradas de 5 milhões de quilos, 5 mil toneladas, ela é alterada por uma suposta omissão de saídas de 2.755 toneladas, 2 milhões e 700 mil quilos. E a origem desta diferença foi muitíssimo bem explicada. Eu vou tomar a liberdade de passar diretamente. Aqui, doutores, eu acho que é um adendo importante. Com relação à questão dos estoques, reforça a impossibilidade de não existir estoque em poder de terceiros, o fato de que, nos inícios e fins de período, e aqui com um relatório trazido pela própria fiscalização, existem remessas para armazenagem. Se há remessa para armazenagem sem a emissão de um documento de venda, como não poderia existir estoque em poder de terceiros? Como este poderia ser zero? Houve aqui, de fato, uma falha no exame dessas operações que guardam uma complexidade razoável no contexto de correlação de operações próprias e com armazéns que precisam ser consideradas individualmente. E aqui o último argumento com relação a esse item, já caminhando para a conclusão, senhor presidente, especificamente no ano de 2010, o fisco considerou as entradas e produção do LPD, mas não as saídas. E aqui surgiu uma distorção que justifica essas 2.744 toneladas, que é o seguinte fato. Ocorreram 3 operações, que eu trato como uma, porque são 3 notas fiscais, de remessa de empréstimo no dia 30/4. Essas 3 operações estão acobertadas por notas fiscais trazidas no relatório da fiscalização. São as únicas remessas nessas quantidades e valores. E o fisco apresentou a relação integral dessas notas de saída. No laudo técnico apresentado, constam 3 notas de retorno desse empréstimo, verificados em 30/6, mais adiante, somando as 3 primeiras aqui, as 2.744 toneladas. O que ocorreu? Quando vemos o LPD, houve um lançamento de saída e um lançamento de estorno dessas operações, e o fisco, ao considerar as entradas do LPD, considerou como uma entrada que não existiu fiscalmente, e desconsiderou o seu estorno, que é uma saída escriturada no mesmo dia no próprio LPD. Então, nas folhas 147, eu tenho no dia 31 de maio de 2010, doutores, uma entrada e uma saída de 2.744.241, o que levou a essa suposta entrada pelo fisco do dobro da quantidade, 5.488, mas somente da saída da metade, porque considerou tão somente as notas e não a saída escriturada no LPD. O que se sustenta aqui? Ou se considera a totalidade das informações do LPD, o efeito é zero, ou se considera a totalidade das informações suportadas por documentação fiscal, e o efeito também é zero. E, como sabemos, são admitidos como incontroversos, no âmbito deste contencioso, os fatos não contestados pelas partes, e não houve, de fato, em absoluto, a contestação com relação à exclusiva origem dessas notas e a sua correlação afirmada no laudo técnico com relação a tais operações. A consideração disso também é ratificada pela comprovação da produção, porque essas entradas, e foi demonstrado que se trata de uma nota de entrada de produção, né, de outros estabelecimentos em retorno, né, de um empréstimo e não produção específica, foi corroborada no laudo técnico pela comprovação de produção. Então, o total produzido no período foi de 134.971 toneladas, acrescidas dessas outras entradas que chegam nos 140 de produção, que foi trazido pela fiscalização. Vejamos aqui a produção, como 140 milhões. E aí, com esses ajustes, chega-se à conclusão final, aqui proposta, de que
suposta omissão de entradas de cerca de 5 milhões de toneladas é reduzida para 9 mil quilos, doutores, considerando exclusivamente as operações constantes do LPD, a distinção e análise completa dessas informações trazidas nos autos. Por fim, com relação aos produtos EHC de 2009 e 2010, o livro de inventário com a segregação da posição física do estoque em poder de estabelecimento e em face daquele informado no livro registro de inventário é suficiente per si para quase eliminar a totalidade das diferenças. E, por fim, faço uma menção ao contido no recurso, ao laudo técnico não analisado pelo acórdão retificando, que conciliou as operações jurídicas. E o que seria isso? Considerou o estoque do inventário, que é aquele na totalidade, e as notas e CFOPs que movimentaram esse estoque, conciliando e subsidiando a conclusão de que também, examinada a movimentação jurídica, inexistem aqui as diferenças apontadas. Por fim, peço, considerando que o PRJ data de março de 2020 e que a súmula 10 foi aplicada, foi editada tão somente em 2022, bem como pelo fato de que constou do recurso ordinário, as folhas 1173, o pedido de redução dos juros, que seja aplicado por este egrégio colegiado de ofício a súmula 10, na eventualidade de remanescerem eventuais itens nesta autuação. Agradeço desde já pela atenção sempre cordial e me coloco à disposição do egrégio colegiado para esclarecimento de qualquer aspecto fático entendido necessário. Obrigado, doutores. Agradeço, doutor Otto. Vou passar ao meu voto. A autuada alega que a colênia da 11ª Câmara Julgadora julgou o recurso ordinário errado. Em decorrência, não examinou os dois argumentos principais do correto recurso ordinário. Entendo que os fatos apontados não seriam passíveis de retificação, como prevê o artigo 15 da Lei 13.457, pois levariam à nulidade absoluta da decisão anterior e o julgamento total do recurso ordinário, de folhas 1235 a 1267, que não foi objeto de distribuição para julgamento a esse julgador. A doutora Maria Alice Formigões Molarski, esposa do processo DEC 2, 4004-561-2012. Diz o seguinte: nesse caso, porém, trata-se de irregularidade processual que não configura mero erro de fato, segundo o conceito apontado no item 6 supra, passivo de correção por meio de recurso sob exame. Trata-se de verdadeira causa de nulidade da decisão recorrida, que deve ser reconhecida e declarada por instância superior. Nesse recurso especial, a autuada requer a nulidade da decisão anterior pelas mesmas razões expostas no presente pedido de retificação julgado. Entendo que, neste caso, a nulidade deve ser apreciada pela instância superior, como na decisão acima apontada. No processo da ETC3, 51, 54, 73, 2011, relator Dr. César Eduardo Temes Alef foi exposto. Não fosse por tudo isso, há outro impedimento para se conhecer esse recurso. É que, tendo manejado simultaneamente a esta retificação julgada um recurso especial, com o mesmo objeto, feriu a recorrente o princípio da singularidade ou unicidade de recursão. Ao lançar mão de dois instrumentos recursais almejando o mesmo resultado sobre o mesmo objeto, afrontou a recorrente o que a doutrina chama de unirrecorribilidade, o que implica emperecimento de um recurso em favor do outro mais adequado ao fim que se presta. Assim, pelas razões expostas, os fatos alegados pela autuada não seriam passíveis de correção por meio de retificação julgado. Então, pelo exposto, eu não conheço pedido de retificação julgado. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. Senhor presidente, poderia Sim. só uma dúvida, de fato, compreendi os fundamentos, mas com relação especificamente aos juros, seria possível conhecimento parcial? Com relação aos juros, eu acho que até se é passivo, mas eu acho que, no fundo, deve ser anulada essa outra decisão, né? E aí vai ser tudo julgado de novo. Né? Então, eu acho que não haveria necessidade nesse momento, né? Eu acho que, praticamente, acho que o erro está claro, né? Teria que ser anulado por inteiro. Então, eu acho que a Câmara Superior deve anular inteiro e voltar para o novo julgamento, né, do recurso ordinário inteiro. Né? É isso que eu acho. Né? No direito, nada deve ser isso. Né? Então, eu acredito que a questão dos juros vai ser apreciada no momento oportuno, de qualquer forma. Compreendido, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, teu pedido de retificar julgado de Raiz Energia S.A. foi não conhecido nos termos do meu voto. Agradeço, presidente Dr. Otto. Bom dia. Obrigado. Ótima sessão, doutor. Bom dia. Muito bem. Então, doutor Luciano. Então, o doutor Carlos não conseguiu entrar no sistema. Então, eu vou retirar o processo de pauta. Eu vou tentar agendar para a semana que vem, então. Tá bom, eu Tudo acompanho bem? no Então, sistema. doutor... Ok, obrigado, doutor Eu Luciano. que agradeço. Peço Bom dia, bom desculpa pelo trabalho. adiantado da É hora. isso. Bom resto de semana. Deixa eu fazer vou incluir um despacho aqui para justificar a ausência do doutor Carlos. Vou deixar só um despacho aqui, que o doutor Carlos esteve presente na sessão, no entanto, por problemas técnicos, não conseguiu acessar o sistema do EPAT. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje, então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora, doutor Tribunal Hipótese do Estado de São Paulo, do dia 27 de setembro de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o juiz encerrar a gravação.